Vamos lá, nono ano, vamos continuar com o capítulo 4, né? Nós começamos falando sobre crise e totalitarismo, capítulo 4. Hoje nós vamos falar sobre o fascismo e o nazismo. Então vamos lá, o que é o fascismo? É um sistema político, econômico e social que ganhou força na Europa entre as décadas de 1920 e 1940, cujas principais características eram nacionalismo, totalitarismo e militarismo. Vamos lá. O Partido Fascista Italiano foi organizado por Benito Mussolini logo depois da Primeira Guerra Mundial, com apoio de industriais preocupados com a ascensão dos movimentos de esquerda no país. Vamos lá. Em 1929, Tratado de Latrão criou dentro de Roma o Vaticano. Vamos ver o que é isso. O Tratado de Latrão foi assinado entre o governo da Itália e a Igreja Católica em 1929. Esse acordo determinou a criação do Vaticano, o Estado papal. Mussolini incentivou o desenvolvimento agrícola, industrial e militar e promoveu a expansão territorial, chegando a invadir a Etiópia, na África, em 1935. Então nós falamos aqui do fascismo italiano. Fascismo esse que era totalmente organizado, controlado por Benito Mussolini. E ele fica na Itália. Então vamos lá. O nazismo na Alemanha. O que é o nazismo? O nazismo trata-se de um movimento político antiliberal que atua contra as liberdades individuais. A derrota da Alemanha, não sei se vocês lembram, a derrota da Alemanha na Primeira Guerra Mundial e os efeitos humilhantes do Tratado de Versalhes criaram as condições para o nascimento e desenvolvimento do nazismo. O movimento nazista foi organizado por Adolf Hitler, líder do Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores Alemães. Então vamos lá. Eles eram antissemitas, anticomunistas, comerciantes racistas, né? Pode observar aí. Então vamos ver lá. Em 1923, a República Weimar, passava por sua pior crise. As finanças públicas saíram do controle e a inflação superou 17.000%. Aproveitando-se da crise, Hitler tentou um golpe de Estado, Putsch, de Munique, apoiado pelo grupo paramilitar que intimidava e perseguia adversários, em especial comunistas judeus. O plano fracassou e Hitler foi preso. Na prisão escreveu um livro, Minha Luta, Mein Kampf, no qual expôs suas ideias políticas fundadas no totalitarismo, nacionalismo, racismo e expansão territorial. Então, vamos lá. Com a crise de 1929, antes de tudo, deixa eu dizer para você o que é o comunismo, né? No caso aqui, o comunismo, o que é, porque anticomunista? O que vem a ser anticomunista, como está falando aqui, ó? O que vem a ser anticomunista? O que é isso? Vamos lá. Vamos aprender primeiro, o que é o comunismo? O comunismo, ele promove uma sociedade igualitária, sem classes sociais. Essa é a ideia do comunismo. O anticomunista é o contrário, totalmente o contrário a essas ideias. Então imagina só, se o comunismo ele briga por uma sociedade igualitária, uma sociedade sem classes sociais, e o anticomunista é o contrário, eu já tenho uma ideia de como é o anticomunista, né? Então vamos lá. Com a crise de 1929, a economia alemã voltou a mergulhar no caos, com agitações sociais e políticas e o crescimento dos partidos de esquerda. Parcela expressiva da população, sobretudo da classe média, apoiou as propostas extremistas dos nazistas. A popularidade de Hitler aumentou entre os trabalhadores, animados com as promessas de aumentos salariais, reformas agrárias e anulação das dívidas camponesas. E também,
entre os empresários que temiam a força política dos comunistas. Então vamos ver se realmente tudo isso veio a acontecer. Em 1933, Hitler se tornou chanceler. Ele simplesmente implantou uma ditadura e promoveu a eliminação de seus opositores, aqueles que eram contra ele lá atrás, Ele simplesmente eliminou com a proibição dos partidos, exceto o nazista, o fechamento de sindicatos, jornais de oposição, por meio de a polícia, a Gestapo, secreta de Hitler, estabeleceu censura e perseguiu os esquerdistas, democratas, ciganos, homossexuais, negros, eslavos, e responsabilizado pela miséria do povo alemão. Ele falava isso. Contrariando as decisões dos tratados de pós-guerra, ele iniciou o rearmamento. Com isso, passou a ambicionar o que chamava de espaço vital. A anexação de território vizinho considerada necessária para a formação da Grande Alemanha. Essas pretensões seriam o estopim da Segunda Guerra Mundial. Então vamos lá. Aqui depois eu quero que vocês dêem uma lida falando sobre o cotidiano, como é a vida das pessoas frente ao nazismo. Tá bom? Não esqueça de ler depois sobre isso aqui. Ok? Eu vou parar por aqui. Na próxima aula a gente estuda mais uma partezinha do capítulo 4. Tchau, tchau.